Nessa aula estarei corrigindo a atividade com as relações trigonométricas em um triângulo qualquer, que envolve a lei dos senos e a lei dos cossenos. Então vamos lá. Questão de número 1 diz o seguinte: descubra o valor de x no triângulo abaixo. Então, de acordo com a lei dos senos e lei dos cossenos, nós observamos que nessa questão aqui, nós temos apenas um ângulo de 60 graus. Aqui o lado 3, 4, e o lado oposto ao ângulo é x. Como só tem um ângulo, nós aplicamos aqui a lei dos cossenos. Como que diz a lei dos cossenos? O lado oposto ao quadrado, que é x, então x ao quadrado, que é igual a soma do quadrado dos outros dois lados, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados, que é 3 e 4, 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 60 graus. Vimos na tabela dos ângulos notáveis que o cosseno de 60 graus, ele vale 1/2, certo? Então, o que você tem que fazer aqui? Substituir, não é isso? Mas antes, vamos calcular as potências primeiro. X ao quadrado, que é igual. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4, 24. Vezes o cosseno de 60 graus, que é 1/2, tirado da tabela dos ângulos notáveis. Aqui vai ficar x ao quadrado, que é igual 9 mais 16 vai dar 25, menos 24 vezes 1 é 24, que dividido por 2 vai dar 12. X ao quadrado, que é igual a 13. Aí, chegando aqui nesse lugar, você extrai as raízes quadradas em ambos os membros, certo? Raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 13. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 13 é de aproximadamente 3,6, certo? Agora, nós vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2 diz o seguinte: no triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Use raiz quadrada de 2, 1,4 e raiz quadrada de 3, 1,7. Então, observando aqui, nós temos dois ângulos. Vamos aplicar o que aqui? A lei dos cossenos. A lei dos senos, certo? Lei dos senos. Então, vamos lá. O que a lei dos senos diz? Que quando eu tenho um lado oposto, né, a um ângulo, esses dois lados formam uma razão com o seno do ângulo oposto. Ou seja, o lado x forma uma razão com o seno do ângulo oposto a ele, que é 45 graus. O lado aqui de 10 centímetros forma uma razão com o ângulo oposto a ele, que é o ângulo de 60. Como que eu vou montar isso? Começando aqui pelo valor de x, nós temos que x forma uma razão com o seno de 45 graus. O seno de 45 graus, que é igual. O 10 forma uma razão com o seno de 60 graus. Com o seno de 60 graus, certo? De acordo com a nossa tabela dos ângulos notáveis, o seno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar x sobre raiz de 2 sobre 2, que é igual a 10 sobre... O seno de 60 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2, que está lá na tabela dos ângulos notáveis. Tá, ele disse aqui no enunciado para considerar a raiz de 2 valendo 1,4 e a raiz de 3 valendo 1,7. Então, significa que ele quer o resultado final, né, em decimais ou um número inteiro dessa questão aí. Então, aqui nós temos uma proporção. Vamos primeiro resolver essas frações aqui do denominador, né, para depois fazer a regra de 3. Então, aqui vai ficar assim, ó, x sobre raiz de 2, 1,4. 1,4 sobre 2, que é igual 10 sobre
Raiz de 3, 1,7. 1,7 sobre 2. Continuando o cálculo aqui desse lado, nós temos x sobre 1,4 dividido por 2 é 0,7, que é igual a 10 sobre 1,7 dividido por 2 é 0,85. 0,85. Aí sim, chega aqui, vamos fazer a nossa regrinha de 3, certo? A multiplicação cruzada, ó. 0,85 vezes x e 0,7 vezes o 10, certo? Feita a regra de 3, vamos lá. 0,85x, que é igual 0,7 vezes 10 é 7. X, que é igual a 7, dividido por 0,85. X, que vai ser aproximadamente 8,2. Esse aqui é o resultado final da questão de número 2, certo? Agora, nós vamos para a questão de número 3. Na questão de número 3, diz o seguinte: determine a medida do lado AC e a medida do ângulo converte-se em A da figura a seguir. Então, ele quer saber esse lado AC, que ele chamou de B. Aqui nós só temos um ângulo, certo? Então, nós vamos aplicar aqui a lei dos cossenos, certo? A lei dos cossenos. Como que funciona na lei dos cossenos? O lado oposto, não é isso? Ao ângulo, né? Nós temos um ângulo, o lado oposto é B. Então, o quadrado dele, que é igual a soma do quadrado dos outros dois lados, que é 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 8, vezes o cosseno de 50 graus. Nós podemos observar o seguinte, que o cosseno de 50 graus não tem na tabela dos ângulos notáveis. Ele se encontra na tabela trigonométrica, que é essa tabelinha aqui, ó, certo? Mas antes, vamos calcular primeiro essas potências aqui. B ao quadrado é igual a 100 mais 8 ao quadrado, 64, menos. Multiplica esses três números. 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 8, 160. Vezes o cosseno de 50. Você vai pegar essa tabelinha aqui, ó, se você não tiver impressa, você pesquisa na internet que você encontra facilmente, ó. Observando aqui, nós temos a coluna aqui dos ângulos, né? O valor do seno, cosseno e tangente. Então, bem aqui nós temos o ângulo de 50 graus. O cosseno dele vale 0,643. É esse número que eu vou pegar e colocar lá no lugar do cosseno de 50 graus. 0,643. B ao quadrado vai ser igual. B ao quadrado vai ser igual a 164 menos 160 vezes, né? 160 vezes 0,643. B ao quadrado, que é igual a 164 menos, aí você multiplica esse número com esse outro aqui, né? 160 vezes 0,643, que vai dar 102,88. B ao quadrado, que vai ser igual 164 menos 102,88, vai dar 61,12. Chegando aqui, extrai as raízes quadradas em ambos os membros, ó, raiz quadrada de B ao quadrado, né? E raiz quadrada de 61,12. Não vai dar um valor exato, vai dar um valor aproximado. Então, pessoal, a raiz aproximada de 61,12 é 7,8, certo? Agora, nós vamos aqui para a questão de número 4. Na questão de número 4, diz o seguinte: calcule
o valor do segmento BC do triângulo representado pelo desenho a seguir. Então, nós temos aí esse triângulo e ele quer saber o comprimento de BC, certo? BC. O BC nós vamos chamar de X. E observe que aqui nós temos dois ângulos, dois lados, aplicamos aqui a lei dos senos, certo? Só que o ângulo oposto a X é o ângulo A. Eu não tenho o valor do ângulo A. Como que eu descubro? Pela regrinha, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, é o seguinte, se esse ângulo mais esse é 165, quanto falta para 180? 15 graus. Então, eu concluo que aqui eu tenho 15 graus, que é o ângulo oposto ao lado que eu estou querendo encontrar. Então, vamos lá. X está para o seno de 15 graus, assim como 100, que é esse lado aqui, está para o seno de 45 graus, que ó, 45 é o ângulo oposto a 100, sobre o seno de 45 graus. Aqui, observando o seno de 15 graus. O seno de 15 graus, ele não é um ângulo notável, então nós temos que pegar e descobrir o valor desse seno aqui na tabela trigonométrica, certo? Então, observando aqui, nós temos aqui essa coluna, que é a dos ângulos, que vale, o seno de 15 graus, ele vale 0,259, que é esse valorzinho aqui, ó, que é o seno, cosseno, tangente. Então, ele vale 0,259. Então, nós vamos colocar esse valor aqui. Então, aqui vai ficar x sobre 0,259, que é igual a 100, sobre o seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos encontrar o valor decimal dessa fração aqui, ó. A raiz quadrada de 2 é de aproximadamente 1,4. E 1,4 dividido por 2 é 0,7. Então, 0,7 eu já coloco aqui, ó. Para facilitar o meu cálculo, não ficar esse monte de fração aí, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Nós temos o seguinte. X vezes 0,7 e 100 vezes 0,259. Você vai fazer aqui uma regra de 3, ó, multiplicação cruzada. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, x vezes 0,7 é 0,7x. E 0,259 vezes 100 vai dar 25,9. X que é igual a 25,9 dividido por... A questão de número 5, eu fiz a representação do triângulo dele, referente à questão aqui na folha, que a questão diz o seguinte: dois lados de um triângulo medem 10 e 6 centímetros e formam entre si um ângulo de 60 graus. Calcule a medida do terceiro lado. O terceiro lado nós chamamos de x. Então, observamos aqui que só temos um ângulo, né? Aplicamos aqui neste triângulo a lei dos cossenos, que diz o seguinte, que o quadrado do lado oposto ao ângulo, certo? O quadrado do lado oposto ao ângulo, que é x, é igual à soma do quadrado dos dois lados, menos 2 vezes os dois lados, né? Que é 10 vezes 6, vezes o cosseno de 60 graus. Aí, continuando aqui, vamos resolver primeiramente as potenciações. 10 ao quadrado é 100, mais 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 6, 120, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus é 1/2, certo?
x ao quadrado, que é igual, aqui você já vai somar 100 mais 36, que vai dar 136, menos 120 vezes 1, 120, dividido por 2, 60. Ou você pode dividir 1 por 2, que vai dar 0,5, e 0,5 vezes 120, 60, tá? Fica a seu critério. X ao quadrado, que vai dar 76. 136 menos 60, 76. 76, logo em seguida, nós vamos agora tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado. Meu pincelzinho aqui tá para ir embora. Vamos ver esse outro lado aqui. Isso, raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de 76. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 76 não é exata. Nesse caso, eu aconselho você simplificar a raiz, ter esse costume de estar simplificando uma raiz não exata. E sempre que possível, tá? Se não é possível, não é. Então, é possível simplificar, então vamos simplificar. O 76 decompõe em fatores primos. 76 divide por 2, que dá 38. Por 2, que dá 19. 19 é um número primo, só divide por ele mesmo, que vai dar 1. Aqui junta 2 ao quadrado e o 19 sobrou. Então, todas as vezes que você simplificar uma raiz e tiver um número elevado ao quadrado, esse número fica fora da raiz e o número que sobrou sozinho fica dentro da raiz. Então, aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 19, ou, se você encontrar o valor numérico, a raiz quadrada de 76 dá aproximadamente 8,7. Beleza, pessoal? Então, é isso aí.